Diga, o trabalhar de Deus é amplo. Então, Deus não se limita, não, né? Rapaz, a gente que já tem 15 anos, para mexer com esse negócio de tecnologia, esse tal do tablet, esse negócio do computador, só se você fazer um curso de uns 6 meses. E o tempo para fazer o curso ninguém tem, né? Capítulo 27, livro Números, nós vamos tratar de uma situação que ela em si, essas meninas terem essa atitude já era impossível. Mas vamos ler o texto, a partir do verso 1. Aproximaram-se as filhas de Zelofiade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maqui, trineto de Manassés, pertencia ao clã ou às famílias de Manassés, filho de José. O nome das filhas era Maala, Noa, Agla, Milca e Tisa. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar e dos líderes da comunidade judaica. E elas vão fazer um pedido. Nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por seus próprios pecados e não deixou filhos, os meninos do sexo masculino. Por que o nome do nosso pai deveria desaparecer se o seu clã, por nós, não teve filho? Dê-nos propriedade entre os parentes do nosso pai. Moisés não podia resolver isso, não podia fazer nada. Mas olha a atitude de Moisés. Moisés levou o caso perante ao Senhor. E o Senhor lhe disse: as filhas de Zelofiade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai do seu pai, e lhes passará a herança que deveria ser de seu pai. Quando a gente olha o texto, a gente, às vezes, uma leitura rápida, você nem vai perceber o tamanho da problemática. Primeiro que o texto é extremamente pequeno. Todo o texto, do início da petição, a oração, e Deus falar, e isso ser incluso na lei, tem 11 versículos. Então é extremamente um texto pequeno. Para você ter uma ideia, no Brasil, por exemplo, né, que tem o seu lado moroso, né, mas é moroso esse país, daí muita coisa. Tem leis aí que... Recente, eu tenho um parente que é sargento, ele falou assim, rapaz, através do jurídico da Polícia Militar, a gente fez uma petição há 32 anos atrás, para incluir algumas coisas que vinham para beneficiar os policiais e seus familiares. 32 anos depois foi aprovado. Um dia lá o Senado, a Câmara resolveu, tirou da gaveta e aprovou. Só que 95% do que aprovou, durante os anos eles foram conquistando de uma por uma, já não tinha mais o que, não mudava nada. E muito do que aprovou não tem mais sentido. É melhor ficar do tipo que está do que voltar para aquela plataforma dos pontos que eles pediram. Então, no geral, estabelecer uma lei, mudar alguma coisa, colocar... É difícil, é complicado, e realmente é compreensível esse zelo. Porque, ao fazer isso, pode beneficiar muita gente, ou pode prejudicar muita gente. Então, não é fácil mexer com leis. Quem é aí da área do direito, interpretar já não é fácil, né? Imagine
trabalhar, estabelecer essa lei, estudar toda aquela situação, acrescentar algo ou mudar. Não é fácil. Agora, essas meninas estão numa cultura, são 5 filhas, numa cultura completamente contrária à atual nossa. Não havia nenhuma possibilidade humana de se mudar a lei para beneficiar elas, dando a elas uma herança. Elas não tinham irmão e o pai tinha morrido. E a lei que Deus tinha dado a Moisés, ela já estava estabelecida. Ela estava em perfeito funcionamento. Tanto é que o capítulo 26 é justamente uma reunião para a divisão da terra. É Deus mostrando como ele deveria, ele queria que fizesse cada coisa no seu lugar, o sacerdócio, etc, etc. Então, elas fazem uma petição numa hora que as leis estavam em plena evidência, em discussão. Estava fresquinho na mente de Moisés, de Eleazar, o sacerdote da época, e dos príncipes que representavam as tribos. Então, os 3 poderes estavam com a lei visível. Eles tinham acabado de discutir cada ponto, cada item, isso vai para cá, isso vai para lá. Então, elas fazem a petição numa hora que, humanamente falando, não era uma boa hora. Não era a melhor hora. Porque era uma petição que não tinha uma brecha, não tinha base, não tinha nenhum precedente. Não havia nenhum caminho, uma brechinha, não, mas Deus já fez assim, bora, não tinha. E numa cultura onde o jeitinho não funcionava, como até hoje não funciona. A questão com Deus, com Moisés e a lei era radical. Tanto é que os 10 mandamentos não. Não. Os 10 são não. Então não é fácil. Às vezes a gente olha para um cenário, para uma situação nossa hoje, e a gente se agarra em alguns pontinhos, fio de esperança. Não, o advogado X ou o escritório X diz que não tem jeito, porém, tem aquele outro advogado que é o advogado, vamos lá. E aí, às vezes, você chega lá e o outro, por ser especializado na área específica, diz, não, tem uma pequena possibilidade. E a gente se apega a isso. E a gente dá um ânimo e diz, então vamos lutar. E às vezes gastamos muito com isso. Essas meninas não tinham o que gastar. Elas não tinham, mal estavam sobrevivendo. Porque a mulher nesses dias, naquela cultura, era uma situação complicada. Primeiro, elas eram propriedade do pai. Quando o pai passava ela para o marido pagava um dote. Né? Hoje seria literalmente vender a irmã. Não, eu queria essa menina, deu trabalho demais pagar a escola para ela, eu quero uma reparação. Você quer levar o vaso? Então paga. Então, é evidente que elas não tinham essa inquietação de se sentir isso, não. Não tinha, até porque era uma nação que servia a Deus. Mas, irmão, trocando por miúdo, era isso mesmo. Eu pertenço a meu pai até casar. Quando eu for casar, o cidadão tem que soltar uma babinha aí, senão vai dar problema. E depois, quem vai mandar em mim? O dono é o marido. Elas não tinham o pai, nem irmãos, a herança, elas não iriam receber terra. E o problemão, eles estavam na divisa, no Rio Jordão, ali, acampados, e que logo em seguida Moisés morre e Josué assume. Então elas estão no limiar da travessia.
Semanas depois, a terra ia ser dividida. Então, elas não tinham nada, porque ainda não estavam na terra. E dias depois, se Deus não faz um milagre impossível a elas, elas continuariam sem nada. Sem nada, totalmente desamparadas. Totalmente. E pelo desespero delas, a gente pode conjecturar, ou elas não eram casadas, porque há um desespero, a gente lê assim, parece assim, né, uma historinha bíblica. Não, irmãos, isso aqui tem uma intensidade, isso aqui tem alma, isso aqui tem gente envolvido, futuro. Não era decidir se compra o vestido ou a saia, não. Aqui tem vida, aqui tem emoção, o negócio era difícil. Então, olha que cenário. Aí elas pegam e se apresentam. Na entrada, Moisés costumava ir para essa tenda do encontro, saía do arraial, ia para essa tenda, o sacerdote ia, e aquele dia devia estar tendo alguma sessão extraordinária, né? Alguma coisa estava acontecendo, porque os príncipes estavam lá das tribos, os representantes. Algo estava acontecendo. E a Bíblia diz que elas chegam e elas se ajoelham diante de Moisés. Porque existe uma lei no mundo espiritual, uma lei para quem conhece a história bíblica, a teologia bíblica. O Mike Murdock tem um livro muito bom, eu estou relendo ele, chamado A Lei do Reconhecimento. Aquilo que você não reconhece nunca vai alcançar a sua vida. Em que aspecto? O benefício daquilo não te alcança. Se você não reconhece que fulano, beltrano, você deve honrar, jamais a honra vai te alcançar. Se você não reconhece quem é o objeto da honra, a autoridade representativa, a quem está numa posição de autoridade, se você não reconhece as bênçãos e os benefícios daquela posição que a pessoa está, não te alcança. Jamais. Então você pode ter dentro da sua casa um marido e você não reconhecer que ele é o sacerdote, o líder, e viver 50 anos com ele e não desfrutar das bênçãos que Deus tem para te dar, para te alcançar através dele. Isso pode acontecer com os filhos que não reconhecem a paternidade, o pai e a mãe, e penam, sofrem, porque não reconhecem. E aí tem várias leis dentro da lei do reconhecimento. Então, aquilo que você não reconhece, você não atrai. Ai, que bom, então eu não vou reconhecer a maldição, etc, etc. Mas se você, como aquela pessoa que diz assim, não, eu não acredito que existe, que dinamite explode. Então, meu filho, joga ela no chão ou toca um fogo nela para você ver. Acreditando ou não, sua posição de incredulidade, de desonra, não muda. Ela vai explodir. Então, o caminho é honrar, é reconhecer pessoas, relacionamentos, e cada um no seu lugar, na sua posição. O que é que as meninas fazem? Você quer alcançar algo impossível? Elas deram um primeiro passo. Elas foram a quem, de fato, era a autoridade constituída por Deus. Elas foram a pessoa certa. Um dia desse atrás, uma irmã chegou e falou, pastor, é o seguinte, eu quero comprar uma casa, eu estou morando de favor na casa de uma pessoa, eu e a minha filha. Porque o marido vazou, então estou lá. De boa, casa boa, pessoa me ama, de boa, mas é favor. Só que depois da casa dela tem uma casa que vale 600 mil, é um condomínio fechado. E eu já olhei um carro, eu não posso viver sem carro, por causa do trabalho dela e etc.
Então, quer dizer para o senhor o seguinte, eu vim aqui para o senhor orar, porque eu não tenho um centavo para dar de entrada, mas eu não dependo de eu ter ou não, porque eu tenho Deus, e eu creio que se o sacerdote me abençoar, Deus vai mover as fontes que ele tem na terra. Eu falei, minha filha, você está igualzinho eu, quando surgiu a oportunidade de comprar um apartamento. Eu não tinha um centavo para dar de entrada, eu não tinha carteira assinada, eu tinha uma declaração com o timbre da igreja, a gerente riu de mim um dia que eu levei lá. A gerente riu. Falei, pode rir, que eu sei quem é que está por trás aí, mas depois você vai ver se eu não vou conseguir. Aí ela pegava o papel assim e falava, então você quer que o banco te empreste 185 mil com essa declaração de papel timbrado de uma igreja. Eu falei, moça, deixa eu falar uma coisa, a senhora não entendeu. Eu não estou aqui para pedir, o banco mandou eu vir assinar os documentos. Como assim? Eu falei, eu só estou aqui trazendo porque o corretor falou para mim trazer mais esses documentos aí, mas o banco me ligou, está agendado, 14h30, a pasta está aí, vai lá procurar. Quem ri por último, ou ri melhor, ou então murmura. Ela falou, você está brincando. Foi lá e achou uma pasta. Ela virava essa pasta para lá, para lá. Moço, mas o banco não tem como, tem que ter um olerite, tem que ter não sei o quê, moça, está aprovado. Eu sei que está aprovado. Então, por que a senhora não abre na página, no final? Aí eu começo a assinar, eu já trouxe aqui o casal, dono do imóvel, para assinar. E é sem entrada. Eu falei, sem entrada. Nem o ágio vai ter entrada, nem a parte da caixa. Eu falei, sim, senhora. Daqui 30 dias eu vou pagar 1.000 para ele do ágio, em 50 parcelas de 1.000 sem juro, e daqui 30 dias eu vou pagar a primeira prestação para a caixa. Falou, vocês acreditam nos trem? Falou, mas eu preciso pôr um documento oficial aqui. Aí ela parou assim, né? Irmão, o corvo leva comida para o Elias. Porque se fosse, irmão, um outro animal, talvez se fosse um ser humano, não seria impossível. É o carnívoro abrindo mão de comer para te dar a comida dele. É porque é Deus que vai ser honrado. Ela virou assim e falou assim para minha esposa. Falou assim, vocês têm cartão de crédito? Falei, tem, como muitos brasileiros. Falou assim, então vou fazer o seguinte, tem como você puxar o extrato dos 3 últimos meses do cartão? E aí, nós tínhamos acabado de fazer a renovação da bolsa de estudo do João no colégio adventista. E aí você tem que mandar tudo, né? A renda da família inteira. Irmão, quem quer bênção, tem hora que tem que passar por esses processos. Eu não gosto de mostrar minha vida pessoal. Pois é. Às vezes Deus está provando sua humildade. Tem que mostrar mesmo. Nós estava digitalizado, a Meire mandou no celular dela, ela pôs o computador, imprimiu, colocou na parte e nós assinamos. Falei, tomou. E ela ficava assim olhando. Aí ela olhava para o casal que estava vendendo. Acho que ela pensou assim, ou esses são muito espertos, ou aquele é muito bobo. Irmãos, diga, Deus trabalha amplamente. O apartamento que eu comprei, o ágio dele era 86 mil. O irmão mudou para o Canedo, comprou, uma vizinha falou assim, olha, eu tenho uma casa que daqui 2 semanas ela vai ser leiloada. Vou perder 86 mil que eu paguei. Eu pergunto, eu moro na Vila Nova, ele achou uma casa no Senador Canedo, que ele não conhecia, tinha acabado de mudar para lá. Ela falou, tá, mas ele falou, o que é que você quer que eu faça? É o seguinte, eu vendo a casa para você por 50 mil, você me paga a parcela de 1.000, senão eu vou perder tudo. E eu vou embora do estado, eu tenho que ir embora. Aí ele me mandou a conta dela, para me pagar para ela.
Passou uns 20 dias, ele falou, eu desisti, não quero a casa não, pode pagar na minha conta. Era só, Deus queria só, né? Usar aquilo para eu comprar a casa, eu comprar o apartamento. O meu apartamento é 80,9, com todos os armários, quarto, cozinha, banheiro, tudo. Só de armário tinha uns 35 mil para a época. Irmãos, naquele ano, na oferta das primícias, eu lembro direitinho, uns perrengues de saúde, uns abacaxi. Sei, chegou no dia 31, nós tínhamos R$1.000 em dinheiro, estava em espécie. O culto começa 9, né? Umas 8 horas eu chamei a Meire, os meninos, e falei, é o seguinte, R$1.000 dá para fazer o que na nossa vida? Nada. O que R$1.000 resolve? Uma casa de 4 pessoas, não resolve nada. Nas nossas mãos não resolve. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar tudo que nós temos com esses R$1.000 e dar de oferta de primícia. Porque nas mãos de Deus o trem anda. O menino só tinha os pãezinhos, os peixinhos, na mão dele era um lanchinho para ele. Mas na mão de Deus alimentou umas 20 mil pessoas. Porque se só homem tinha mais de 5 mil, e judeu tinha filho igual minha mãe lá no norte, imagine o tanto de gente que tinha. Nós chegamos no culto e entregamos. Naquele ano, a gente comprou o apartamento. Irmãos, às vezes você só consegue ver a sua necessidade, o que você tem e o pouquinho que você pode fazer. Aí Deus está trabalhando no fulano, no beltrano, no ciclano, no norte, no sul, no leste, no oeste, e a gente não vê. E nós ainda temos contra nós o capeta, os cão. Que nem diz o maranhense, os demônios. E eles ficam, não tem como. Como é que vai acontecer? Olha para o que a TV está dizendo, olha para a inflação, olha para a bolsa. Irmão, nem bolsa eu tenho. Por que eu vou ficar olhando para a bolsa? Então, mantenha o seu olhar naquele que é autor e consumador da fé. Porque o que você está vendo, você já está vendo, não resolve, então olha para ele. Olha para ele. Quando aquelas meninas chegam diante do Moisés, o sacerdote, vocês acham que Deus ficou no trono assim, conversando com Gabriel, com um anjo tal? Nada. Na hora, porque a Bíblia diz que várias vezes Jesus, ao olhar para as pessoas, ele via que havia fé no coração delas. Quando aquelas meninas estão vindo, chegando perto da tenda, Deus que estava na tenda e está em todo lugar, olhou, falou, aqui vai ter mistério hoje. Aqui tem alguém que tem fé. E eu aprendi uma lição, toda pessoa que tem uma fé verdadeira, ele vive abrindo a boca. Ele vive abrindo a boca. Para dizer, eu creio, vai acontecer, Deus vai fazer. Ele pede oração, ele pede para alguém ungir, pôr a mão. Porque esse movimento externo, visível, mostra como está no coração, a fé fervendo. Assim como a psicologia tem o poder de analisar uma pessoa só ao olhar, Deus só de olhar para você, ele vê o seu coração e a fé. Minha mãe tinha um ditado assim, que homem que está sem dinheiro, você conhece ele andando até de costa. Os antigos tinham cada coisa, né? Minha mãe falava, homem que está sem dinheiro, ele anda assim, ó. É mais ou menos por aí, né? Então, queridos, se você tem uma causa impossível,
acesse aqueles que estão mais próximos de Deus, ou são autoridades representativas. Eu aprendi uma coisa na minha jornada. Quando algo começa a ficar amarrado na minha vida, ou na alguma família da igreja que eu congrego ou estou dirigindo, eu chamo um sacerdote, alguém maior do que eu. Falou, vai lá na minha casa. Eu já fui na casa de muitas pessoas. E aí, depois que a gente sai de lá, o negócio anda, desamarra. O negócio flui. O negócio pega mesmo. Porque, às vezes, o que está faltando um pouquinho para o telhado romper. Mas aí, aquele pouquinho, você tem que agregar alguém que chega lá e dá um grito, e mandar o cão embora, declarar que a telha quebre, que o sol entre, a chuva de Deus chegue. Aí muitas vezes a gente fica sofrendo lá, sozinho, tentando, não leva. Chama um pastor, uma pastora, um líder, fala, vai lá em casa e dá uma sacudida, vai lá na empresa, joga um óleo, dá uns gritos, bora! Sabe qual é o assunto mais abundante da Bíblia? Coisas impossíveis. Eu poderia aqui ficar 1 hora. Mar impossível de abrir, Jordão impossível de abrir, alimentar 2,5 milhões de pessoas durante 40 anos no deserto impossível. E vai. Os muros de Jericó cair, era possível? Afundaram. Aí vai. Uma viúva sustentar um profeta e ficar rica, com um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, e vai. O assunto mais abundante da Bíblia são coisas impossíveis. E por que a gente tem dificuldade de crer? Se qualquer livro da Bíblia vai falar de coisa impossível. Para os seres humanos, porém, para Deus, nada é impossível. Nada. A Bíblia, o texto que nós lemos, o texto vai dizer que Deus falou assim, Moisés falou, Deus, eu estou com uma demanda aqui, que eu nem discuti com o sacerdote, eu nem discuti com os príncipes, com a corte, de 1º, 2º, 3º grau, nem o Supremo, porque não tem. É lei estabelecida, direito adquirido. E a quem era de direito morreu. Essas meninas não têm direito nenhum, então eu não posso fazer nada. Agora, irmãos, pensa bem quem era Moisés. E aí? Elas não levaram uma causa ao pastor Chiquinho, não. Lá do setor da irmã Luzia, não. Elas levaram a um dos homens mais extraordinários do Antigo Testamento. Vocês acham que Moisés não falou para elas? Falou, minhas filhas, eu não posso resolver. Eu não altero a lei. O negócio veio lá do trono, o dedo de Deus foi lá e... Não tem como, impossível. Impossível para elas, impossível para o sacerdote Eleazar. Ele foi elogiado por Deus de uma forma tão sobrenatural. Deus falou para ele, eu vou abandonar Levi, esse sacerdócio, mas você será sacerdócio por excelência. Esse homem estava lá. Moisés estava lá. Os melhores príncipes das tribos estavam lá. No mundo dos homens, ninguém podia ajudá-las. Mas um homem tinha uma arma. Moisés falou assim, vou falar com Deus, vou orar. Falou com Deus. E Deus prontamente se revelou e atendeu. Falou, é justo, Moisés. Essas meninas não podem ficar assim. É justo que elas recebam a herança
que na travessia do Jordão, o seu pai o receberia, ou se tivesse irmão. Agora, um dos princípios extraordinários do reino de Deus é que quando alguém age em fé, quando alguém é tocado por Deus, quando alguém acessa o coração de Deus, e Deus libera algo, aquilo jamais abençoa só a vida da pessoa. Porque, irmãos, Deus é exagerado. Deus falou, vou mudar a lei agora, é para todo mundo. Então, põe mais um parágrafo aí, um negócio aí, ó. Coloca aí que se um homem, um pai de família morrer e não tiver filho, suas filhas podem receber herança. Se não tiver nem filho nem filha, seus pais, morreram, seu irmão mais velho morreu, morreram todo mundo. O parente que tiver recebe. Porque, irmãos, no reino de Deus, toda vez que alguém é abençoado, toda vez que alguém acessa o sobrenatural, recebe algo ainda que para ele não tem nenhum mérito, não tem a possibilidade, a visão de Deus é que isso seja compartilhado, multiplicado através de um coração e uma mente generosa. Isso é fato. Isso é fato. Então, quando Deus te der algo, lembra que Ele não deu só para você. Que você pode ser um instrumento dEle através do que Ele está te dando. Isso é fato. A gente vê isso em toda a história. O menino deu lá os peixinhos que tinha, uns corrozinhos, uma farinhazinha de pulba. E vocês acham que aquele menino voltou para casa sem nada? Com certeza, um daqueles 12 cestos o menino levou. Chegou em casa o pai, mas meu filho, mas tu tinha um lanchinho aqui ruim só. Pai, mas quando chegou nas mãos de Deus, algo extraordinário aconteceu. Você está precisando acessar o quê? Tem alguma coisa que Deus não possa tocar? Não existe. O rei Nicolas da parábola disse assim, eu não aguento mais essa viúva, essa mulher me importunando. Eu não temo a Deus e não temo o homem, eu sou casca grossa. Mas para ela parar de me encher a paciência, eu vou resolver a causa dela. Isso fala de perseverança, insistência em oração, em busca. Não tem céu de bronze que suporte um coração contrito e quebrantado em oração, em busca, em obediência. Obediência. Eu estava pensando no livro de Esdras e Neemias. 2 obreiros numa situação impossível de resolver. Para você ter uma ideia, para destruir Israel, Nabucodonosor levou um grande exército. Máquinas da época, moderna para a época, era foguetes que nem hoje tem. Para a época, hein? Calma. Destruiu tudo, o templo, os alicerces, tudo, acabou, jogou no chão. Neemias 1 chega aos seus irmãos e diz, olha, Jerusalém está arrebentada, queimada, destruída, não tem porta. O povo, pouco de gente que tem lá, um povo amargurado, pobre, miserável, humilhado. Não tem uma estaca do templo de pé, desonra. Primeiro Deus levanta Esdras, e Esdras, se você pegar uma calculadora e somar o que Esdras levou de ouro, pedras preciosas, prata, bronze, nas costas de uns animais, você fala, Esdras é louco. E viajar, irmão, da Babilônia, da Síria, quilômetros e quilômetros do deserto,
com meia dúzia de gente levando uma fortuna nas costas de animais. Alguém alertou ele e disse: Esdras, você está fora de si? O que tem de salteadores aí nesses desertos, nessa sua jornada? Por que você não pede ao rei uma quantia de soldado, uma guarda? Ele falou: não posso pedir, porque eu falei para o rei que Deus, o Deus dos céus, cuidará da gente, nos honrará. E para começar, Deus tocou no coração do rei para liberar tudo. Toda aquela riqueza, as peças do templo. Esdras era, irmão, um escriba, uma pessoa que ficava escrevendo a lei. Deus só precisou de um homem que disse: eu topo. Tudo que esse homem precisava para o processo acontecer, não foi a mão dele, a influência, a inteligência, a sabedoria, não. Foi o braço de Deus. Foi o favor de Deus. O nosso problema é que o que a gente tem que fazer é o mais simples, mas é incrível, a gente não faz como deveria fazer. Que sabe o que é? Orar. E dizer: Deus, eu estou aqui. O que é que o Senhor quer fazer nessa terra? Eu me coloco na posição de vaso. Você dizer: Deus, eu não vou me embriagar com a vinha. Deus pode me dar a bênção. Eu não vou ficar apaixonado, eu não vou transformar a minha bênção num bezerro de ouro, não. Eu não vou abandonar o Senhor, não. Porque se Deus encontrar alguém assim, irmão, Deus vai abençoar. Deus vai. Eu conheço um cidadão que ele já ficou rico 5 vezes e agora ele está quase levantando a 6ª vez. E eu falo para ele: cara, se eu tivesse o dom que você tem para ganhar dinheiro, não, as pessoas chegam sorrindo para ele, falta dar o dinheiro em espécie. Ele falou: pastor, eu sou muito imprudente com dinheiro, com negócio, jogo fora muito fácil, mas eu tenho uma coisa que tem me sustentado e me levantado continuamente: eu sou fiel dizimista e eu sou fiel primiciante. Toda igreja que eu congrego, eu dou oferta de primícia ao sacerdote da igreja. Eu falei: eu conheço ele tem 20 anos. E eu sempre testemunho isso. Eu nunca vi aquele homem sem dinheiro. Nunca vi. Até quando ele estava no fundo do poço, ele tinha dinheiro. É um negócio assim extraordinário. Pessoas, Deus sabe que o coração dele não é apegado. O que é que ele precisa? Ele tem uma deficiência: dificuldade de seguir direção. O pastor ministrando para nós na reunião e eu lembrando dele. Ele acha que a vida é velocidade. Então ele ganha dinheiro rápido, ele espalha rápido. Irmãos, mais importante do que a velocidade, o pastor João ensinou, é a direção. É a direção. A nossa alma é desesperada. A gente, pastor, atende muita gente. Um dia desse foi atender um menino de 16 anos. Aí eu entrei, e o menino ele tem uma pegada para estudar, um QI extraordinário. Sentei no quarto dele, tem uma bancada assim de livro, e a cadeira dele estudar, eu sentei. E ele ficou conversando comigo, falei: senta. Não, pastor, eu tenho que conversar em pé. E ele ia lá e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu já estava igual ao pescoço de crente pentecostal, assim. Que o pregador não para, né? Irmão, se você não chegar lá e pegar a pessoa, em nome de Jesus, eu te dou uma ordem: para. São pessoas veloz, inteligente e capaz, e rasga. Você precisa de muita graça de Deus para cumprir o propósito dele, seja numa empresa, seja no ministério espiritual. Você precisa de muita graça.
Mas para continuar crescendo no processo, você precisa de mais de sabedoria. Sabedoria. Graça é o start, é para começar. Sabedoria é o que sustenta e o que avança. É relacionamento. O Brasil não tem cultura de ter mentores. Não tem cultura. Brasileiro não tem cultura. Poucos têm essa cultura. Ter mentor. Não tem. Não tem. Aí aquela pessoa que hoje você sabe que está bem, amanhã alguém chega e fala, pastor, você está sabendo do abacaxi que fulano entrou? Mas como que entrou? Ontem eu estive lá. Pastor, está um problemão aí, vai perder tudo, perdeu e não sei o quê. Velocidade, falta de direção, não tem mentoria. Porque o orgulho sobe, irmão. Camarada, aparece uns real na conta dele, um cartão preto, um black, eles acham que você acha Deus. É muito besta. Se acha. Né? Se acha. É igual o cara mostrar o cartão para mim. Né? Ganha um salário mínimo, falou, o limite do meu cartão é 22 mil. Falei, irmã, tu está em grande perigo. Ela olhou assim para mim, isso foi hoje, irmão. Foi hoje. Porque o que tem de vozes aí, ó, dizendo, você tem poder. Você tem 22 mil de poder. Se tu não tomar cuidado, tu vai perder tua casinha financiada. Até a tua cama, provérbio diz que vai ser levado. Irmão, quem tem um cartão pode ter um limite de 100 mil. Você não tem nada, não. Você tem um pedaço de plástico e está em grande perigo. Toma cuidado não para você ver. Faça igual o japonês. Final do ano, eles conversando entre eles, aí, quanto que você ganhou esse ano? Não é 1 milhão que você movimentou no ano, que 950 mil foi para imposto, pagar conta, funcionário, etc. Eles estão perguntando, é o que você ganhou, que está lá guardadinho. Guardado seja no imóvel, num carro ou no banco. É o que é seu. Eles não vão falar que ganhou 1 milhão. Eu ganhei 50 mil. Está na minha mão. De alguma forma está. Investido e etc. Nós não. O camarada tem uma empresa que fatura 3 milhões, aí ele sobrou no final do ano 180 mil. Falei, não, esse ano eu ganhei 3 milhões. Não ganhou nada, irmão. Você trabalhou demais. Movimentou 3 milhões. Você e um monte de gente. Mas você não ganhou, não. Então, lembre, acesse, pessoa certa, acesse o Moisés da sua vida. Lembre, Deus levanta Esdra e Neemias e leva uma nação de volta ao eixo. Esdra levanta o templo, tem uns perrengues danados. Neemias, um copeiro, que provava a comida, servia para o rei o vinho. Quando ele sabe da notícia, seu coração se identifica, aquilo entra no coração. Irmão, quando algo é de Deus, primeira coisa que acontece, há uma conexão do seu coração com aquilo. A segunda coisa é que você entende que precisa buscar a Deus e ficar na presença de Deus para aquilo acontecer para a glória dele. E depois que acontece, você consegue honrar a Deus. Não importa se é 20 anos para frente, se é 50. Não importa. Não importa. Não importa, você consegue. Se coloque de pé. Diga a Deus, trabalha de forma ampla. Enquanto você está aqui, e você tem uma causa, uma situação, Deus está acessando as fontes dele. Irmão, as minhas fontes são um pouquinho demais. Talvez
eu só tenha uma, humanamente falando, que tem um certo nível de poder. Talvez a maioria de nós aqui não tem 5 contatos, 5 pessoas estratégicas. Agora eu pergunto para você, e o nosso Deus tem quantas? Diga, todas. Eu gosto quando o salmista Davi diz assim, a minha porção única é o Senhor. Só que quando Davi falou isso, ele estava no auge. No auge. Não, qualquer nação naquele tempo estava querendo mandar ouro para Davi, imposto, ser amigo, colega. O homem era bilionário, e um monte de ilharo aí na frente. Mas aquele homem tinha tanta convicção do que ele era, do que ele tinha, era de Deus, era para a glória de Deus. E era impossível ele ter chegado ali, e para continuar era impossível se ele não tivesse Deus. Que ele chega e diz, a minha única porção, a minha única fonte é o Senhor. Se nós tivermos essa consciência, Deus é a minha fonte. Alguma coisa só será limite para a gente, se não for a vontade de Deus. E se não for, Deus tira e consola o nosso coração. Eu quero te lembrar um princípio bíblico. Deus jamais exige que você abra mão de algo para te deixar vazio. Não. Se o seu coração está inquieto, abra mão logo. Libera logo. Porque isso está tomando lugar de algo grande que Deus quer fazer. Jesus repreende os demônios e ele ensina esse princípio. Eu limpei a casa. Se essa casa que está limpa, varrida, cheirosa, não for cheia de novo de algo bom, aquele capeta sujo que saiu vai vir com mais 7. Isso é um princípio, é uma revelação. Não é para você ficar olhando para o medo, da maldição, não, porque tem maldição hereditária, a minha família, Beltrano, Ciclano. Não! Jesus entrou na nossa vida e limpou a casa. O que ele quis dizer foi o seguinte, a minha missão é te salvar, é te libertar, repreender os demônios, pôr o teu nome no livro da vida. Ei, agora você está pronto, você é uma casa, você é alguém para um propósito. Então, viva os princípios da Bíblia e você que é essa casa será cheia de tudo aquilo que é propósito de Deus. Agora, irmãos, como que eu acesso? É para encher essa casa, essa mente de sabedoria, de graça, de direção. Praticando os princípios espirituais. Praticando. Seja generoso. Se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, fala de relacionamento, de generosidade. Seja obediente. Vamos parar com esse negócio. Nós não damos conta na força do braço. Não damos. Que a nossa vida possa encerrar, como diz Atos dos Apóstolos sobre Davi. Encontrei Davi, meu servo, homem segundo o meu coração, que através dele Deus pôde derramar todo o seu propósito. Davi, Paulo, Daniel foram homens assim, que Deus derramou todo o seu propósito através da vida deles. Feche os seus olhos. A parte mais fácil para Deus é fazer coisa impossível. Mas existe uma coisa que Deus não pode fazer. Opa, como assim, pastor? Ele não pode forçar a sua vida. É você que tem que se entregar.
É você que tem que dizer: Deus, eu me entrego hoje. Feche seus olhos. Deus, eu quero me entregar. Deus, eu quero, nessa noite, acessar o impossível no Senhor. E para mim acessar o impossível, eu tenho que ir para o Senhor. Para a Tua palavra, para a Tua vontade, para a obediência. Porque você estando nele, o maligno não pode tocar. A sua vida será um farol para abençoar vidas. A sua vida será um celeiro onde a Bíblia diz: Deus tem prazer de dar semente e pão para o semeador. Deus, eu oro nesta noite, Pai, debaixo do princípio da Tua palavra. Pessoas que estão aqui, os que estão através do canal na internet, os que vão acessar essa palavra depois, eu declaro em nome de Jesus, nós renovamos a nossa entrega hoje ao Senhor. Deus, nós dependemos do sobrenatural, nós dependemos do braço forte do Senhor. Nós já forçamos demais essa porta e não conseguimos abrir. Nós já negociamos, nós já quebramos princípio e hoje nós renovamos a nossa aliança com a fidelidade da Tua palavra. Barai de que manabacantarabachaya. Oh, irmãos, eu sinto uma unção de conserto nessa noite. Barai de que manabachá. Não perca essa oportunidade. Faça um concerto hoje. Não para agradar A ou B. Não esse concerto religioso. Faz uma aliança do seu coração com Deus e decida brigar para obedecer. Aleluia. Porque muito do que Deus tem para liberar para nós, tudo já foi conquistado na cruz, nas regiões celestes. Nós já estamos lá. Posicionalmente estamos lá. Mas relacional nós não estamos. Porque Deus ainda não é o Senhor, o governo da nossa alma, das nossas emoções. Porque não é o governo do nosso bolso, da nossa posição na sociedade. Recebe, Pai, o nosso conserto. Nós queremos entrar na lei do reconhecimento. Reconhecer aqueles que lideram sobre nós, seja nas questões espirituais, secular. Nós reconhecemos o princípio de autoridade do sinaleiro, do guarda de trânsito, do diácono ali no estacionamento da igreja. Nós reconhecemos e vamos atrair pela Tua graça bênçãos que já foram conquistadas, serão liberadas no nome de Jesus. Levante as suas mãos para agradecer. Levanta, agradece. Agradece porque há um liberar de Deus. Se o seu coração se propositou nesta noite, você vai ser visitado por colheita, por semente que você semeou há anos. Isso é profético para a nossa vida. O que acessa o impossível é a fé e a fidelidade. Semeadura. Toca na vida do teu filho. Deus, aonde tem uma questão de saúde, aonde tem um processo andando, aonde tem uma necessidade de vender algo, Deus toca nas questões materiais também, na saúde física, emocional, mental. Espírito Santo, libera uma unção de cura aqui nesta noite e toca da planta dos pés à cabeça e traz testemunho de cura, de milagre sobrenatural. Aleluia. Abra sua boca para adorar. Agradeça. Diga a eles palavra de louvor. Aleluia. Aleluia. Vá adorando a Deus. Vá adorando.
Você pode exercitar o seu espírito em adoração, em quebrantamento. Aleluia, aleluia.